Muito bem, meus queridos alunos, companheiros, camaradas das turmas de terceiro ano do ensino médio e do nono ano do ensino fundamental, muito boa tarde, boa noite, bom dia, no horário aí que você estiver acompanhando esta aula. A gente hoje vai dar continuidade aos nossos estudos em Brasil republicano e, portanto, nós vamos abordar hoje a segunda parte do conteúdo de redemocratização brasileira. E nós vimos na primeira etapa desse assunto, dessa matéria, desse conteúdo em específico, nós vimos os aspectos políticos e as diferentes gestões. Nós estudamos as gestões no decorrer daquele período. A gente começou falando do General Dutra, falando também do Getúlio Vargas, falamos também do Juscelino Kubitschek, falamos também do Jânio Quadros e, por fim, do João Goulart. Então, hoje, a gente vai trazer mais os aspectos que tem a ver com o que não é política partidária, estritamente falando. E aí eu vou tentar traçar uma linha do tempo também, seguir na mesma perspectiva cronológica, começando em 46 e terminando em 64. Então, a primeira coisa que a gente vai notar no período da redemocratização brasileira, e isso em especial durante o governo Dutra, é uma espécie de mudança nos hábitos de consumo dos brasileiros. Por quê? Os brasileiros, por muitos anos, viveram no governo varguista e havia uma política de substituição das importações. A ideia era que o Brasil poderia desenvolver uma indústria própria, uma indústria nacional. Logo, haviam medidas de caráter protecionista. E claro que havia as exceções dentro desse protecionismo, haviam áreas estratégicas de interesse, mas via de regra existia, de fato, um pensamento mais fechado aos mercados externos. E após a era Vargas, com a eleição do Eurico Gaspar Dutra, o famoso presidente Dutra, ele se elegeu com muitos votos, inclusive ele se elegeu com apoio do Getúlio e dos getulistas. Isso aí é um fato inegável, que ele se elegeu com apoio dos getulistas, e ele implementou uma política bem mais aberta aos mercados internacionais. E isso fez com que o Brasil tivesse, de fato, uma enxurrada de produtos estrangeiros. Tanto produtos estrangeiros comprados por importação direta, como produtos estrangeiros que foram produzidos através de políticas de incentivos fiscais do governo. E, logicamente, essas indústrias, elas se concentraram na região mais industrializada do Brasil, que é ali o eixo Rio-São Paulo, especialmente São Paulo e sua região metropolitana, famoso ABC paulista. Houve uma enorme concentração de indústrias ali. Concentração essa que já existia desde o início do século XX, desde a virada do século já havia uma industrialização pujante no estado de São Paulo. Vai ser reforçada ainda mais durante a redemocratização, vai se manter durante o regime militar, embora algumas indústrias o regime militar vai alocar em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul, como por exemplo a Fiat ficou alocada em Betim, em Minas Gerais, e apenas muito recentemente, nos últimos 10, 15 anos, foi que começou-se a alocar indústrias para a atual região Nordeste. Então, de fato, São Paulo sempre teve essa concentração industrial muito grande, a fábrica do Brasil. Claro que seu papel tem diminuído relativamente. Algumas indústrias, inclusive, têm saído de São Paulo, têm ido para a China, têm ido para a Índia, para países da África.
mas ainda é o maior polo industrial do Brasil e muitos dizem até da América Latina. Eu não me arrisco muito a dizer da América Latina, porque a cidade do México também tem um polo industrial monstruoso. Então, eu não sei, a gente que é brasileiro vai tender a dizer que São Paulo é o maior polo industrial. Mas eu não sei se os mexicanos concordariam com isso, né? Mas é interessante a gente observar que receberam muitas indústrias, inclusive a indústria muito famosa de automóveis, a DKW. A DKW, ela trouxe o primeiro carro fabricado no Brasil. Primeiro carro fabricado no Brasil, acho que até mencionei um pouco disso na aula passada, que era um carro que tinha apenas 3 rodas. Ou não, na verdade tinha 4 rodas, mas na verdade ele lembrava muito uma moto. Ele tinha os 2 eixos, o eixo da frente as rodas mais separadas, as de trás com as rodas bem juntinhas. Cabiam 3 pessoas e você entrava pela porta, obviamente. Só que a porta era na frente do carro. Então quando você abria a porta do carro, você tirava o volante, a direção e tudo mais, aí você fechava e ia dirigir o carro. Então foi o primeiro carro produzido nacionalmente, isso durante o governo Dutra. Atualmente a DKW não existe mais, porque ela se juntou com a ThyssenKrupp e outras 2 grandes fábricas alemãs, que me foge o nome, e formaram a Audi. Daí aquelas 4 argolinhas que formam aquela famosa fábrica de motores em Stuttgart, na Alemanha, onde fica a sua sede. Aliás, a Alemanha tem uma indústria automotiva fantástica, né? Tem a Volkswagen, tem a Mercedes, tem a BMW, tem a Audi e outras mais desconhecidas, né? A Itália só tem uma, que é a Fiat. A Fiat comprou tudo, comprou a Alfa Romeo, comprou a Ferrari, comprou outras mais que já existiam por lá. É assim, a Fiat ela deve ter um monopólio automobilístico na Itália. Ao passo que na Alemanha você ainda tem 4 grandes fábricas de automóveis que concorrem entre si e às vezes cooperam, né? Vez por outras fazem umas alianças estratégicas. Às vezes isso também já aconteceu no Brasil. Período da Auto Latina, em que a Ford se juntou com a Volkswagen e passaram a produzir alguns modelos em conjunto. Então, de fato, a indústria automotiva teve um grande impulso durante a redemocratização brasileira. A indústria automotiva ela deu um salto exponencial na história brasileira, porque carro até aquele período era apenas importação, tinha que importar, tinha que trazer de fora. Mais adiante, durante o segundo governo Vargas, falando ainda sobre a indústria automotiva, você vai ter a chegada também a criação de uma fábrica nacional de motores, a famosa FENEME. Eu acho que nenhum de vocês já ouviu falar, principalmente se você aí tem menos de 30 anos, dificilmente vai ter ouvido falar da FENEME, mas foi a única grande fábrica de caminhões brasileira, genuinamente brasileira, e a FENEME usava geralmente chassis, modelos e peças da Alfa Romeo italiana. A Alfa Romeo é uma marca muito famosa e tal, e era produzida sob licença aqui no Brasil, através da Fábrica Nacional de Motores. Fabricou muitos caminhões mesmo, tratores, né, motorização a diesel, os grandes veículos a diesel, a FENEME fabricou. E ela ainda foi aos trancos e barrancos até aí a década de 1970, quando o regime militar finalmente aí também, e já também sofrendo muito com a concorrência estrangeira, chegando depois modelos da Scania, modelos da Volvo. Aí realmente a nossa indústria nacional ela não conseguiu se reinventar e a concorrência realmente era tremenda. Mas isso é para mostrar a vocês como o Brasil se tornou o país do automóvel. Nós somos o país do automóvel. Tinha um professor meu, o grande Almir Leal, da UFC, professor famosíssimo e muito inteligente, assim, uma capacidade extraordinária. O Almir Leal é que dizia que o carro ele tem um poder erótico. Ele dizia que o poder do carro é tão erótico que em muitas casas o carro é estacionado vizinho ao quarto de casal. A minha filha está gritando aqui. É assim, vizinho. Se você perceber a locação da garagem, ela é colada no quarto de casal, né? Então, o casal tem lá o seu momento de amor e o carro tá ali testemunhando tudo de pertinho. Então, de fato, junto a essa expansão tremenda da indústria automobilística nacional,
você já vai ter no governo Juscelino Kubitschek também a criação de inúmeras rodovias, muitas rodovias criadas. Uma das mais famosas, inclusive, começa-se a criar no final da década de 50, que é a famosa Belém-Brasília. Belém-Brasília, ela, obviamente, como o nome diz, conecta as duas cidades. E essa criação de... Desculpa aí, pessoal. Essa criação de diversas rodovias, a malha viária brasileira também teve um aumento tremendo durante a redemocratização. A malha viária ela saltou em cerca de 2.000% entre 1946 e 1964, consolidando o Brasil como a pátria do automóvel, a pátria dos veículos automotivos. Diferentemente, por exemplo, da indústria do transporte ferroviário, que até houveram algumas propostas no sentido de se criar uma indústria ferroviária, aliás, uma malha ferroviária mais sólida, como existe nos Estados Unidos, como existe na Europa, como existe na Rússia, como existe inclusive na Índia, embora não dê conta que a população é grande demais, mas a Índia tem uma malha ferroviária muito melhor do que a brasileira, muito maior também. Então, a China nem se fala, então meio que existe essa teoria, existe esse argumento de que foram as grandes indústrias automobilísticas que sustaram o desenvolvimento ferroviário brasileiro, ferroviário e hidroviário. O que eu particularmente sou muito cético. E não consigo ver a causa de todos os problemas no capital, nas empresas estrangeiras. Eu acho que existem países do mundo que percebem que é possível fazer concomitantemente a distribuição de veículos automotores sem sacrificar a malha viária e expandir a malha viária sem sacrificar e sem dificultar a expansão dos automóveis e das autoestradas. E os Estados Unidos estão aí de prova. Como eu já falei, os exemplos que eu mencionei, todos eles são países em que o uso do automóvel ele é comum e que tem uma malha ferroviária consolidada. Então eu não sei bem se foi esse papo aí, até porque essas mesmas empresas poderiam fornecer motores, elas poderiam fornecer composições. Então é muito estranho. Nos parece mesmo que foi a decisão do governo brasileiro em priorizar a construção de estradas em detrimento da construção de ferrovias. Então, esse aqui é o ponto que é bem interessante. E, de fato, ainda hoje a gente tem essa malha viária muito grande. As rodovias federais são aí centenas de milhares de quilômetros, só para falar das federais, fora as estaduais. Você tem aí, só aqui no Ceará, nós temos cerca de 5.000 quilômetros de estradas federais. Então, é muita coisa. Se a gente pegar só a BR-116, a BR-020, a 222, meu Deus do céu, já vai aí uns 2.500, 3.000 quilômetros de estrada. Então, de fato, isso favoreceu a indústria automobilística, querendo ou não, favoreceu. E o governo realmente não direcionou os investimentos para a malha ferroviária, que até atenderia um número muito maior de pessoas e de mercadorias, né? E a malha hidroviária, essa é que está fora mesmo da jogada. A gente tem pouquíssimas hidrovias no Brasil, o que poderia facilitar imensamente. Nós temos grandes rios, nós temos o Rio Paraná, nós temos o próprio Rio Amazonas, que poderia atender um transporte hidroviário bem volumoso, mas que infelizmente é um potencial ainda esquecido pelas pessoas que dirigem a nossa nação. E eu não me refiro a partido algum em específico, tá? Então, de fato, essa foi uma grande mudança no padrão de consumo do brasileiro. Além de tudo isso, em 1950, Assis Chateaubriand, no último governo do Eurico Gaspar Dutra, ele trouxe a televisão para o Brasil. Quando eu digo trouxe a televisão, não é que ele apenas trouxe um aparelho de TV, que eu acho que até o aparelho de TV já existia antes do Chateaubriand trazer. Mas ele criou a transmissão televisiva, o famoso broadcast, como se fala em inglês, né? Então, ele criou a primeira transmissão televisiva em 1950. Inclusive, nessa ocasião, estava Hebe Camargo, a eterna musa da TV brasileira. Hebe Camargo aí, seus 28, 29 anos. E a Hebe já passou aí muito tempo, né? A Hebe agora
Eu acho que completaria quase 90 anos, se não tivesse partido para outro mundo, tivesse morrido. Mas Hebe estava lá, naquele dia que foi criada a TV brasileira. Ninguém acreditava, ninguém achava que podia dar certo, ninguém achava que tinha chance de ser bem sucedido, mas, felizmente, Chateaubriand tinha uma visão para o futuro, ele tinha uma visão para frente, era um homem realmente muito inteligente, e ele então acertou a longo prazo, porque os televisores começaram a ser instalados em locais públicos, em praças e tudo mais, estações, e as pessoas se maravilhavam como era possível retransmitir imagens naquele aparelho. Eu lembro de um grande amigo meu, Carlos Augusto, meu colega da UFC, que ele dizia: irmão, foi muito engraçado, a primeira vez que a minha mãe, ele é paraibano, ele é lá de agora me fugiu, não sei se era de Caruaru, não, Caruaru é Pernambuco, né? Ele era da Paraíba, da cidade de Paraíba, Campina Grande, macho, era de Campina Grande, ele, da Paraíba. Aí ele dizia, lá em Campina, quando eu era criança, no interior da Paraíba, a minha mãe, a primeira vez que minha mãe assistiu uma transmissão de TV, ela assistiu a Copa do Mundo de 70, um jogo da seleção na Copa de 70. E a minha mãe dizia: oh, coitadinho desses menininhos, oh meu Deus, são tão pequenininhos, deixa eu ver aqui o que tem atrás deles. Ela foi para trás da TV para ver como é que estava lá aquelas pessoas, né? Então é muito interessante que a TV, ela de fato traz um impacto, traz assim uma novidade para nós que somos pelo menos eu dos anos 80, já fui criado com TV, já era um nativo da TV, e a maioria de vocês, alunos que estão assistindo a gente, são nativos digitais, isso aí é uma grande bobagem. TV nem graça tem, acho que a maioria de vocês nem TV assiste. Eu mesmo só assisto Silvio Santos na TV, não assisto mais nada. Mas é interessante que quando surgiu era coisa revolucionária. Então, de fato, a TV se consolidou, e ainda hoje a TV ela tem um tripé da TV brasileira, que é programas de auditório, programas jornalísticos e programas e novelas, perdão. Então nós temos esse tripé: programas de auditório, programas jornalísticos e programas de novela, né? Novelas. Mais adiante vai se juntar um quarto. Isso não é imediato, isso ainda vai demorar um pouco mais para chegar à TV, que é a programação esportiva. E aí você forma o quadrilátero da TV brasileira de hoje. Toda TV tem que ter essas quatro coisas, porque senão ela não é uma TV de verdade. Então a Band, ela tem sua transmissão esportiva, ela tem seu jornalismo, ela tem suas novelas ou suas séries, né, as suas tramas lá, que são, inclusive criaram um bocado de série lá, muito doida, nos anos 90. Do mesmo jeito também a Manchete, inclusive, criou a famosa novela Pantanal, que foi a única novela que derrubou a Rede Globo até hoje. As novelas da Record, é a novela de crente da Record. Eu sou da igreja dos crentes, mas uma novela é pereba, né? Mas é interessante. A Pantanal, da Manchete, que era a antepassada da Rede TV, derrubava as audiências da Globo, e não foi só uma vez, nem duas, nem três, não. Então tinha também o esporte, tinha também o jornalismo, tinha também os programas de auditório, inclusive a Xuxa e a Mara Maravilha e a Angélica, as grandes apresentadoras de criança, que hoje também acho que a geração de 2000 para cá não sabe nem o que diabo é. Os mais velhos que vão me assistir aqui, talvez assistiram TV Globinho, e TV Globinho é assim o resquício do vestígio da sobra do que eram os programas infantis dos anos 80 e 90. E também começaram na Rede Manchete. Então a TV brasileira, ela entrou em ascensão durante esse período com esse quadrilátero. Inclusive um dos primeiros grandes animadores de programa de auditório era o Silvio Santos. O Silvio Santos já estava em evidência desde a década de 60. Ele gravou alguns programas avulsos na TV Excelsior, na TV Record. Mais adiante ele é contratado pela Globo, isso já dentro do regime militar, e a Globo acaba tendo algumas desavenças ali, algumas discordâncias, e ele sai da Globo, fica sem emissora. No final dos anos 80, dos anos 70, ele consegue uma chance em que a Excelsior é partida em 2 canais, transforma uma licitação em 2,
E ele consegue abocanhar uma com muito trabalho. E aí ele criou a TV Silvio Santos, que depois rebatizou de Sistema Brasileiro de Televisão, vulgo SBT. Então você vê que a TV brasileira, ela surge na redemocratização. Por isso que esse período histórico é fantástico, é interessante. Falando de esportes, então, foi a partir da redemocratização, já no final dos anos 50, que vai surgir as grandes conquistas esportivas brasileiras. Nós temos, eu confesso a vocês não lembrar as datas, os anos exatos, fora as conquistas do futebol, que é o que eu estudei, assim, estudei mais especificamente. Mas, por exemplo, no atletismo a gente teve o João do Pulo. O João do Pulo era dessa época, 1956, 1960, por aí. E o João do Pulo, ele foi campeão, eu não me lembro se ele foi campeão olímpico ou foi o primeiro medalhista olímpico, mas eu acho que foi o primeiro que ganhou a medalha de ouro mesmo. O Brasil nunca tinha ganhado nada em Olimpíada e o João do Pulo estava lá para mostrar que a coisa dava certo, né? Tinha também um atleta chamado Ademar, mas não é Ademar de Barros não, Ademar de Barros era governador de São Paulo. Mas agora me esqueci aqui, era um outro Ademar, que era esportista também, velocista, também ganhou medalha, embora eu acho que não tenha sido de ouro. Então o Brasil começou a se destacar com potencial esportivo. E por quê? Aí a gente tem que entender assim, que o potencial esportivo ele é muito relacionado às sociedades urbanizadas. E o fenômeno da urbanização no Brasil, ele tem o seu pulso inicial na redemocratização. A partir dos anos 50 é que o Brasil assim, dá um salto tremendo na urbanização. Inclusive o próprio filme Cidade de Deus, muitos de vocês já assistiram Cidade de Deus. Vocês sabem que o comecinho do Cidade de Deus é colocado, o próprio bairro, ele era fruto de uma política habitacional da Coab, do Rio de Janeiro. E a ideia era dar moradia para as pessoas que não tinham. Então você tem aquele conjunto, quem assistiu as primeiras cenas de Cidade de Deus sabe o que eu estou falando. Tem lá aquelas casas todas iguais, de tijolos, embora sem infraestrutura ainda. A estrutura era parcial, a estrutura era precária, mas isso mostra que a urbanização estava a passos largos nos anos 50 e 60 do século XX. Tanto é que isso é concomitante com outro fenômeno que eu particularmente tenho muito interesse de estudar, de ler, de conhecer, que é o fenômeno da imigração nordestina para o centro-sul brasileiro. A gente tem, final dos anos 50, início dos anos 60, uma leva gigantesca de nordestinos indo para São Paulo, para o Rio de Janeiro, alguns para o Paraná, outros para o Mato Grosso. Mas o volume mesmo, 70%, 80% dos nordestinos iam para São Paulo. O que é muito curioso, porque vez por outra você vê paulista criticando nordestino, e às vezes você puxa a origem do cara, tem pai nordestino, avô nordestino e critica a região nordeste. É uma coisa muito louca, mas é interessante. Muita gente, eu tenho parentes que foram imigrantes nordestinos, o meu sogro foi imigrante em São Paulo muitos anos, os meus cunhados, 3 moram em Osasco, são praticamente vizinhos, conheço todos, né? Tenho um carinho muito grande pelos meus cunhados e cunhadas. Então, de fato, era uma terra de oportunidade. Então, o nordestino trabalhava, capinava 2 tarefas de milho, ou colhia 2 tarefas de milho e ganhava o equivalente, digamos, hoje a R$20 por um dia trabalhado. O cara ia para São Paulo, aprendia o ofício de servente de pedreiro e ganhava equivalente a R$140 num dia. Então, essa época de ouro, anos 60, 70, principalmente, realmente foi a era de ouro. Os nordestinos que iam para São Paulo, muitos analfabetos, muitos não sabiam desenhar um O com a quenga, mas devido às oportunidades que a urbanização propiciou em São Paulo, as indústrias que estavam chegando, a mão de obra trabalhadora, a expansão urbana, construção de casas, construção de prédios, de fato, você tem uma galera ganhando muito dinheiro em comparação com o que eles ganhavam no Nordeste. Então, de fato, houve aí essa expansão. Nos anos 80 você vai começar a ter um refluxo, já vai ter ainda muita gente, muito nordestino em São Paulo, mas já vai ser bem menos do que era antes.
E esse refluxo só vem diminuindo de modo que a partir da década de 2010, agora recente, você já tem um movimento inverso. Você já tem muito nordestino e filho de nordestino saindo do centro-sul e voltando para o nordeste. Você tem esse fenômeno muito curioso. Não é muita gente, mas tem uma parte que está fazendo isso, está fazendo o caminho inverso. Então, de fato, a imigração também foi um fenômeno muito grande. E junta tudo isso, aí você vai lembrar de algumas coisas. Por exemplo, aquela canção do Operário, do grande Zé Ramalho, né? Tá vendo aquele homem, meu amigo, é servente de pedreiro. Aí vai falar da história do cara, que ele construiu isso, construiu aquilo, e que ele passa por lá e ninguém reconhece. E tá falando do nordestino em São Paulo, que era desprezado, era chamado Paraíba, comedor de farinha, aquela coisa toda. E eram os caras que davam sustância, né? Os caras que realmente trabalhavam. Interessante, São Paulo é a terra da imigração, né? Já foi a terra da imigração dos italianos, passou a ser a terra da imigração dos nordestinos e agora é a terra da imigração dos chineses. Então, o negócio e latino-americanos. Você tem muitos latino-americanos e muitos chineses em São Paulo, um negócio assim tremendo. Bolivianos, equatorianos, venezuelanos, peruanos. Você tem uma galera que está agora nesse quarto fluxo migratório para São Paulo. Então São Paulo sempre foi essa terra dos forasteiros, né? Uma coisa muito curiosa. E junto a tudo isso, você tem também um fenômeno como o Luiz Gonzaga, que aí já entrando no regime militar, mas indo um pouquinho antes, o Luiz Gonzaga, o que ele era? Ele era um nordestino que foi a São Paulo e começou a levar a sua arte e a encantar os nordestinos que lá moravam, que cantavam as músicas da sua terra. Regravou muitas cantigas antigas, muitas cantigas aí que até se perdem na história. Alguns, inclusive, do Lampião, aquele da mulher rendeira, né? Ê, mulher rendeira, ê, mulher rendar. Ali, que na verdade criou foi o Virgulino Ferreira. Ou pelo menos é ele o único que a gente conhecia que cantava essa música. Então, você tem aí uma arte nordestina, aí vai ganhar muita força o forró, vai ganhar muita força as festas juninas, e por aí vai. Inclusive, estamos em junho, não é? As festas juninas aí estão prometendo, tem muita gente aí programando para adiar as festas juninas para julho, mas diz que não vai deixar de ter não, tem que ter. Negócio que a aglomeração já viu, né? Com esse coronavírus que a gente tá, a desgraça. Então, você tem também o fluxo da imigração, que é um negócio assim tremendo. Voltando para a questão dos esportes, que eu estava falando para vocês, né? Eu estava falando também que foi na redemocratização que o Brasil chutou o pau da barraca da inferioridade. Foi quando em 1958 o Brasil se tornou campeão mundial de futebol. Lembrando que ainda nesse mesmo período da redemocratização, o Brasil havia sediado a Copa de 1950, no último ano do Dutra, e o Brasil perdeu a final em pleno Maracanã por 2-1 de virada do Uruguai. E esse teria sido a maior tragédia do futebol brasileiro. Mas aí, como as coisas acontecem, não é? Em 2014, o remédio de uma desgraça é outra maior, né? Aí veio o 7-1, ninguém fala mais do Maracanazo. Ninguém comenta mais o Maracanazo. Negara comenta o 7-1. E os alemães até hoje fazem zoeira com a gente. Aí você vê, que eles perderam 2 guerras mundiais e querem zoar. Rapaz, não zoe dos alemães não, porque os alemães são fera, entendeu? Os caras perderam 2 guerras mundiais que lutaram contra o resto do mundo. Tu acha que se o combatente alemão tivesse que lutar ou só contra os americanos ou só contra os russos, eu não sei se tinha ganhado não, Mano Brown. Porque realmente, em termos de estratégia, é o melhor combatente. O combatente alemão da Segunda Guerra é o melhor combatente do conflito. Então, tem um vídeo que se interessar a vocês, particularmente, os alunos aí que me conhecem, podem pedir o link. Tem um link que aborda essa questão de por que o exército alemão é o melhor combatente da guerra. A gente perdeu porque a gente é ruim, a gente é incompetente, a gente é vaidoso e a seleção está com um bocado de problemas aí que, de fato, tão cedo vai decolar no cenário das Copas do Mundo. Vocês que nasceram aí de 2010 para cá, tenho muita pena porque tão cedo o Brasil vai ganhar a Copa do Mundo de novo, né? Eu ainda tinha misericórdia de ver o Brasil ganhar 2 Copas, em 94 e 2002. Mas a galerinha que nasceu agora vai penar, viu? Ainda bem que conseguiram as Olimpíadas, não foi? Em 2016, o Brasil ganhou as Olimpíadas.
A única conquista aí com o Neymar, que já é muita coisa. A gente disse que o Neymar não ganhou nada, mas primeiro o Neymar ganhou, junto com o time, uma Olimpíada para o Brasil, coisa que o Brasil nunca tinha conseguido. Desde 1900, ou desde 1910, 1908, que existe futebol na Olimpíada e o Brasil nunca tinha ganho nada. Perdeu 3 vezes a final, tá pior que o Vasco da Gama, só sendo vice. E finalmente, ó, agora a cachorrada deu aqui. Então, pessoal, o Brasil ganhou em 58. Eu vou fechar aqui, viu, Portão? E na sequência, o Brasil ganhou a Copa de 62. Foi o segundo time na história das Copas Mundiais a ganhar 2 Copas seguidas. O primeiro time tinha sido a Itália ganhou em 1934, na própria Itália, foi a Copa do Mussolini, e em 38 ganhou a Copa na França. 50 anos depois, a França ia sediar de novo a Copa do Mundo, em 98, da qual se sagrou campeã, com a geração do Zidane, né? Aquela geração mágica, genial. Zidane, pessoa extraordinária, né? Grande jogador. Então, de fato, o Brasil começa a se apontar, a se desenhar como uma potência industrial, urbana, e que tinha um potencial para o esporte. E para a gente finalizar a aula, a gente vai falar agora um pouco dos aspectos artísticos. Porque o Brasil vai ter o cinema novo nesse período. Inclusive, o Eduardo Bueno diz que o Brasil, nos anos 50 e 60, tomou um chá de inteligência. O Brasil estava estranhamente inteligente. Porque todas essas coisas interessantes estavam rolando ao mesmo tempo naquele período, não é? E aí você vai ter o cinema novo, ou seja, o Brasil desenvolvendo uma indústria cinematográfica própria. E você tem, por exemplo, o Mazzaropi, que se destaca no humor, o Grande Otelo, que se destaca no humor. Fala, inclusive, que os grandes humoristas brasileiros, tanto Chico Anísio como Renato Aragão, se inspiraram muito no Grande Otelo e no Mazzaropi. Você tem ainda as comunidades eclesiais de base, que faziam todo o movimento social junto às pessoas mais pobres, e tinham umas influências de ideias esquerdistas, de forma geral, muito grande, e que, de fato, trouxeram mobilizações populares, ações populares, de modo a reivindicar os direitos, de modo a protestar, aquela coisa toda, uma ideia de cidadania, bem interessante. Você tem também o teatro, que também desenvolveu-se muito nesse período, com grandes nomes como Augusto Boal, que morreu agora, ano retrasado. Então, nas artes também você tem um grande destaque. De toda a arte que se destaca no período, uma particularmente me interessa muito, que é a crônica, e em especial Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues é uma figura assim que, para mim, ele encarna na sua obra o Brasil da redemocratização. O Brasil que estava começando a se modernizar, o Brasil que estava começando a entrar realmente para o jogo da modernidade, mas que ainda conservava um certo arcaísmo de ideias, um certo arcaísmo de práticas, muito interessante. Inclusive tem aqui no próprio YouTube A Vida Como Ela É, algumas adaptações dos contos do Nelson Rodrigues para a Rede Globo. É um negócio assim extraordinário. É o tempo da bossa nova, é o tempo, mais uma vez, do forró, que ele vai ganhar muita força com Luiz Gonzaga, a bossa nova com Tom Jobim e outros grandes cantores, João Gilberto. Já no início dos anos 60, você vai ter os grandes festivais de música patrocinados pela TV Record. E aí você vai ter também outros grandes cantores que vão se destacar, porque independentemente do seu gosto musical, esses caras são famosos e se destacaram, entendeu? Ninguém está debatendo aqui gosto. O único que eu apresentei gosto pessoal meu foi o Nelson Rodrigues, mas assim, em termos de música, Caetano Buarque, o Mateus 8, Mateus 2, ó, Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil. Você tem de fato uma galera aí, um grupo de cantores. Também é o tempo em que Roberto Carlos começa a cantar, nesse período já no finalzinho já em 63, 64, ele já começa a ter algum destaque. Mais adiante, já no regime militar, ele vai criar lá o seu estilo da Jovem Guarda, que na verdade era um estilo de música, um estilo de vida e um programa de TV que ele apresentava domingo à tarde na Rede Globo. Então, programa Jovem Guarda. E aí, quando a gente entrar no regime militar, que eu quero também dedicar uma aula para falar da cultura, da arte, do cotidiano, aí eu vou apresentar para vocês com mais profundidade aí sobre a Jovem Guarda. Então, pessoal, espero ter feito um apanhado interessante para vocês. A gente vai finalizar a aula agora.
no nosso próximo encontro, acho que daqui a 15 dias, que na próxima semana eu vou passar a sua atividade, atividade simples, não vou passar a videoaula. A gente já entra no regime militar para a gente abordar, que é um assunto muito importante, e eu espero que você tenha aproveitado a aula da melhor maneira possível. Bom dia, tarde e noite.